A dica dos 7 dias é treinar 7 dias na semana, ou até mais sessões, né? Eu posso fazer 2 por dia, por exemplo. Vou mostrar aqui algumas possibilidades e porquê dessa proposta. Bem-vindos aqui, Carlos Fetti falando com vocês. E a ideia é simplesmente a gente conseguir manter aquela carga de treino. Eu aconselho vocês darem uma olhada nesse outro vídeo que eu gravei sobre carga de treino, onde eu detalho mais o que é isso. Mas, sintetizando aqui para quem não assistiu de uma maneira bem objetiva, é o quanto o meu organismo tem de lidar com aquela sobrecarga que aquele treinamento causou. Quanto que eu preciso de recuperação, seja na parte muscular, na parte nutricional, a desidratação e todos os componentes que envolvem um treinamento físico. Então, a primeira coisa, e que a gente fala lá também nesse outro vídeo, mas aqui eu vou detalhar, nesse princípio que eu acabei de considerar aí para vocês, é o princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga, ela está baseada na recuperação, ou seja, no estímulo e a recuperação desse treinamento. E esse decréscimo sempre é transitório, ele nunca é permanente. Então, esse aqui eu tenho um exemplo de uma distribuição ruim, uma distribuição errada, né, do meu treinamento, onde eu tenho o estímulo, que é essa parte aqui que o gráfico mostra um declínio, minha condição física, essa linha reta mais grossa, e eu tenho um declínio na minha condição, que é momentâneo, né? Eu fico cansado depois do treinamento. E aí depois eu tenho uma recuperação. Quando eu descanso, me alimento e permito que o meu organismo se recupere, ele vai sempre repor um pouquinho a mais. É assim que eu ganho condicionamento. Porém, quando o intervalo é muito grande, tem um declínio e, consequentemente, eu não tenho benefício desse tipo de distribuição de treino. Eu precisaria ter um novo surto, um novo estímulo, depois que eu tivesse prontamente, né, recuperado e tivesse atingido o pico dessa supercompensação. Eu voltei ao meu estágio normal e ganhei um pouquinho mais. Aí eu dou um outro estímulo em forma de ondas ascendentes. Eu vou melhorando o meu condicionamento. Que condicionamento? De força, aumento de massa muscular, aumento do VO2, wellness, bem-estar, redução da pressão arterial, todas as variáveis fisiológicas relacionadas a desempenho, performance e à saúde vão melhorar quando eu faço isso nesse intervalo otimizado. Vamos mostrar uma outra forma de fazer, isso aqui não é o mais adequado, mas acaba acontecendo em alguns tipos de desenho. Eu posso objetivar isso aqui para um atleta, mas às vezes algumas pessoas, vamos chamar assim de pessoas comuns que não têm objetivos esportivos, acabam tendo na sua distribuição de rotina algo mais ou menos parecido, que eu posso fazer um ajuste do que eu vou explicar agora. Eu tenho um treino, um declínio e tenho uma supercompensação, mas não total. Antes de eu me recuperar, eu dou um outro estímulo e aí, consequentemente, eu vou tendo um efeito cumulativo do treinamento. Aí eu permito um descanso maior, faço uma supercompensação e, novamente, eu vou tendo esses declínios ao longo desse microciclo, né, que depois, quando eu permitir um tempo um pouquinho maior, ele vai dar uma supercompensação. O que ocorre para alguns atletas? Eu tenho um microciclo de choque, por exemplo, aqui tem um microciclo de uma semana muito pesada, onde depois eu vou permitir uma recuperação maior no final de semana, ou 2-3 dias, ou uma semana subsequente de treino regenerativo. Isso eu vou falar mais num outro momento. E aí eu permito que eu vá recuperar todo esse desgaste aqui feito. E o que eu disse em relação a pessoas, vamos chamar de pessoas comuns, que estão numa condição que mimetiza essa situação. Às vezes eu tenho uma semana muito atribulada, minha semana é muito corrida, eu jogo meu treinamento dentro dessa semana, mas eu não recupero totalmente do treino, né? Então, no final de semana, eu utilizo um intervalo maior aí para um treinamento, para a recuperação melhor desse treinamento. Eu posso usar de uma outra forma também, que eu já vou falar, porque é a proposta de 7 dias. Vamos pensar o inverso disso, né? Muita gente não tem a condição de treinar adequadamente durante a semana, no final de semana ele consegue jogar esse treino mais estressante. Agora, se eu fizer isso continuamente, eu vou entrar em overtraining, que não é o que eu quero.
Quem quiser dar uma olhadinha nessa outra aula que eu comentei sobre a carga de treino, e aí vocês vão ter uma ideia em relação a isso. Nessa aula eu vou detalhar, dessa que eu falei da carga de treino, o que significa cada um desses componentes fisiológicos e por que eu preciso de intervalos diferentes, né? Da acidose mais simples, aqui em termos de recuperação, que leva em torno de 1 a 2 horas, até organelas mitocondriais, aí, que pode levar vários dias. Em geral, eu vou estar aqui nesse meio, né? A depressão de glicogênio e as proteínas contráteis, que seria aquela microlesão que eu ocasiono no final de treinamento. Mas por que dessa proposta de 7 dias? Então, porque eu advogo essa ideia dos 7 dias por semana. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui uma distribuição do que eu fazia há algum tempo atrás, né? Que eram 7 dias de academia, vamos chamar assim, era entre musculação e cardio, e mais 4 dias de lutas, né? Que eu fazia à noite ou no final da manhã, alguma coisa dentro da agenda que eu conseguia conciliar. Esse ano eu estou fazendo muito pouco aqui essa parte, vou até tirar, por conta dos problemas pessoais, né? Nós estamos lidando com o câncer da minha esposa, mudou nossa rotina, mudou minha função de trabalho para dar conta de enfrentar essa demanda que ficou muito aumentada. Então eu estou usando essa rotina de treinar 7 dias por semana. Mas com essa correria toda, volta e meia fura. E como eu mostrei naquele gráfico lá anterior, das ondas, de eu pegar a supercompensação do pico e voltar a um novo treino, eu precisaria pelo menos de 3 treinos por semana. E vamos considerar que na semana retrasada eu tive aí uma série de imprevistos e eu não consegui fazer 4 dos meus treinamentos. Foi uma semana bem ruim dentro do que eu estou acostumado a treinar. E eu só consegui fazer 3 sessões. Mas eu estou dentro daquele mínimo ainda. Né? Na semana passada, que foi menos pior um pouco, se pode dizer assim, eu falhei 3 vezes, então ainda mantive os 4, que já é um nível mais interessante. E o mínimo que eu deveria pensar num treino otimizado, seja para perda de peso, seja para ganho de massa muscular, seriam 5 vezes por semana. Então ainda poderia me dar o luxo a falhar 2 vezes e estaria nesse nível de um treino otimizado. Por isso que eu faço as 7 sessões na semana, e inclusive a gente treina até sábado e domingo. Estou aqui gravando para vocês no estúdiozinho que tem aqui na academia, e estou saindo daqui e já vou para o treinamento. Tá? Essa ideia de treinar 7 dias por semana é muito mais a questão psicológica de você se ajustar do que fisiológica. Muita gente fala, mas o corpo precisa de um dia de descanso. Não, ele precisa que você faça aquela supercompensação. Se fizer essa supercompensação, tiver o tempo adequado para me recuperar do exercício de treinamento e dar uma nova carga, eu não preciso dar esse tempo de descanso. E isso aqui eu vou falar depois no outro treinamento, e já é interessante vocês olharem aquela de carga de treino, porque é específico pelo sistema que eu estou enfatizando. Essa recuperação é heterocrônica. Eu posso, por exemplo, estimular um sistema e deixá-lo se recuperando e depois estar treinando um outro sistema, ou ainda na musculação, treinar um grupamento muscular enquanto ele está se recuperando, treinar um outro grupamento muscular. Tem várias combinações possíveis, mas o que importa aqui para esse recado é que o significado eu preciso me recuperar do treino. Posso treinar 7 dias por semana? Posso, desde que eu permita essa recuperação. Como que eu faço isso? Distribuindo o treino ao longo da semana. Não vou treinar a mesma coisa todos os dias, nem a mesma valência, nem o mesmo grupamento muscular. E aí eu consigo. Então, a minha proposta são 7 dias na semana de treino, porque é aquela outra questão que está lá nesse vídeo sobre a carga de treinamento. Depois vocês vão dar uma olhada em mais detalhes para se aprofundar, que é a dose de remédio que eu tomo todos os dias, né? Exercise Medicine é um remédio e eu posso tomar essa dose diariamente. E o que eu não posso é ultrapassar a questão de hormese, né? Aquela dose excessiva, com Vigorex, o cara que faz excessivamente e não permite recuperar, que vai entrar no overtraining, como mostrei no gráfico aí atrás. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.